Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E antes de começarmos, como sempre, eu quero convidar a quem não é inscrito a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de todas as notificações e deixar o seu like, que é super importante no engajamento desse vídeo. Eu quero pedir para vocês comentarem esse vídeo, nem que seja com um emoji, tá? Para assim o algoritmo entregar esse vídeo para outras pessoas. Ultimamente a plataforma tem me sabotado um pouquinho, tá, gente? Então, por favor, me ajudem no engajamento, curtindo, comentando e, se possível, compartilhe com mais alguém para que o nosso canal vá crescendo, tá bom? Então tá, vamos para o nosso caso de hoje sobre a pior mulher do mundo. Vinheta. Elizabeth Margaret McNally nasceu provavelmente em 1859 no condado de Antrim, na Irlanda. E ainda pequena foi morar no interior do estado de New York com seus pais e 9 irmãos. Lizzie, como era mais conhecida, era baixinha, tinha um porte atlético, era bastante forte e tinha o nariz e a testa bastante grandes. Ela era bem conhecida como uma garota bastante feia e bastante descontrolada também. Pela sua força física, a Lizzie se envolvia em problemas com muitas pessoas. Ela chegou até mesmo a agredir o pai dela e uma irmã também. Lizzie era bastante fria e não costumava demonstrar amor por ninguém. Nos empregos que ela teve, ela costumava sair denunciando seus patrões por qualquer coisa que acontecesse. Ela chegou a atirar uma faca contra uma colega porque ela tinha provocado e ela chegou a cuspir no rosto de uma garotinha. Por onde quer que Lizzie passasse, ela deixava uma má impressão. Por causa desse comportamento violento, até mesmo a família da Lizzie não queria saber dela. Então ela saiu de casa antes dos 15 anos. Ela ficou um bom tempo longe de casa e quando ela voltou descobriu que seu pai tinha falecido. Então ela entrou em surto, foi até o cemitério e começou a cavocar a cova do pai dela. Esse talvez tenha sido o único ato de amor que ela mostrou por alguém durante toda a sua vida. Aos 15 anos de idade, a Lizzie se casou com um homem chamado Catesby Brown. Ele era mais conhecido como Charlie, era um desertor do exército e era bem mais velho que ela. Desse casamento, a Lizzie teve um filho. Eu não encontrei o nome desse garoto em lugar nenhum. Depois que ela teve esse filho, ela teve uma depressão pós-parto e o casamento deles foi ficando cada vez mais difícil de se sustentar, até que 3 anos depois, o marido dela morreu com febre tifoide. Então, logo depois de ficar viúva, a Lizzie se casou, e ela se casou mais 3 vezes. Nenhum dos casamentos durou muito tempo. Todos os maridos dela eram bem mais velhos que ela. Teve um que ela tentou matar com arsênico no chá. Quando ele descobriu isso, ela pegou o filho e fugiu. Lizzie se casou então pela 5ª vez com um homem bem diferente dos outros. Esse era jovem e bonito. Só que ele confessou para Lizzie que ele tinha tirado a vida da sua última esposa através de pancadas. Ela ficou apavorada, pegou seu filho e fugiu para a Pensilvânia. No inverno de 1888, a Lizzie resolveu abrir um negócio. Ela abriu uma loja, fez um seguro bem alto para ela e depois ela colocou o fogo para receber o dinheiro do seguro. Mas o fogo saiu do controle e acabou atingindo as casas vizinhas. Lizzie então foi presa por incêndio criminoso. Ela ficou 2 anos presa. No começo era uma excelente presa, digamos, com um comportamento muito bom. Só que 2 meses antes de ser liberada, ela começou a ter alguns comportamentos considerados insanos e então ela ficou presa mais um tempo, só que dessa vez numa instituição de tratamento psiquiátrico. Quando a Lizzie finalmente saiu, ela foi atrás do seu filho, mas ele tinha desaparecido. Lizzie nunca mais ouviu falar do garoto e eu não encontrei mais informações sobre ele em nenhum lugar. Lizzie então voltou para o estado de Nova York, para uma pequena cidade chamada Newburgh. Lá ela começou a trabalhar na casa de um homem. Ele era viúvo, tinha 70 anos, 6 filhos e era dono de uma pequena fazenda. O nome dele era Paul Halliday. Com o tempo, Paul acabou se apaixonando por Lizzie e os dois se casaram. Um dos filhos do Paul Halliday era deficiente mental, então ele ainda morava com seu pai e a Lizzie não gostava dele nem um pouquinho. Então, em maio de 1891, a casa de Paul Halliday incendiou-se. A Lizzie falou que o John foi um herói e tentou salvá-la das chamas e acabou morrendo no incêndio. Só que quando foram verificar os escombros, descobriram que a porta estava trancada e a chave estava no bolso da Lizzie. Ou seja,
ela provocou um incêndio para matar o John. Mesmo depois de ter colocado fogo na casa e tirado a vida do filho dele, o Paul ainda continuou com a Lizzie por sabe-se lá qual razão. Um mês depois, a Lizzie ateou fogo ao celeiro e ao moinho e tentou fugir com outro homem, só que dessa vez ela foi presa. Em sua cela, ela passou a arrancar os próprios cabelos e ficar gritando o tempo todo. Esse surto foi o suficiente para fazer ela ser transferida para uma instituição de tratamento mental. Ela ficou presa cerca de 1 ano e saiu sob a tutela, acreditem, do Paul Halliday, que ainda queria viver com ela. Um mês depois, ele desapareceu misteriosamente sem deixar nenhuma pista. Lizzie começou a dizer aos vizinhos que o Paul tinha viajado a negócios, mas ninguém acreditava muito nela. Todos conheciam o caráter violento da Lizzie, então os filhos do Paul foram até a polícia e denunciaram o desaparecimento do pai deles. No dia 4 de setembro de 1893, a polícia então foi até a fazenda Halliday e entrou na casa de Lizzie. Quando eles chegaram lá, encontraram ela limpando um carpete que estava todo sujo de sangue. Assim que ela os viu, ela começou a surtar, dizendo que se entrassem na casa dela, ela iria matar todo mundo. Ela chegou até mesmo a agredir um dos policiais com um pedaço de madeira na mão. Lizzie foi contida e a polícia então começou a fazer uma busca pela fazenda. Quando chegaram no celeiro, tiveram uma triste surpresa. Debaixo de uma pilha de lixo e feno, encontraram os corpos de 2 mulheres. Eram mãe e filha, Margaret e Sarah Jane McKillan. As duas estavam com os pés amarrados, a cabeça estava enrolada em panos e apresentavam diversos ferimentos feitos por uma arma de fogo. Lizzie, então, foi presa. Só que os filhos do Paul ainda desconfiavam de que a Lizzie tinha feito alguma coisa com o pai deles. Alguns dias depois que a polícia esteve lá e prendeu a Lizzie, eles voltaram e começaram a verificar a casa. Eles viram então que 2 tábuas do chão da cozinha eram diferentes das outras. Então conseguiram um pé de cabra, tiraram aquela tábua e encontraram a terra remexida. Começaram a cavar e encontraram ali o corpo do pai deles. Ele tinha um ferimento muito grave na cabeça, tinha alguns tiros pelo corpo e já estava em avançado estado de decomposição. Isso foi dito também à polícia. Mais um crime para a conta de Lizzie Halliday. No dia 8 de setembro de 1893, a Lizzie foi transferida da cidade. Ela foi para a prisão de Monticello, em Nova York. Nesse momento, o New York Times já chamava a Lizzie de a pior mulher da Terra. Na sua cela, ela só fazia gritar escandalosamente. Além de arrancar os próprios cabelos, ela atacou a esposa do delegado, que era uma mulher pequenininha. Ela ateou fogo ao seu colchão, tentou se enforcar, arrancando a barra do seu vestido, passando no pescoço e se pendurando na porta. Só que ela fez isso um pouquinho antes do delegado passar, então ela sabia que o delegado ia passar. Ela também acabou quebrando uma janela, pegou os cacos e cortou os cotovelos e levemente um corte no pescoço. Isso tudo fez com que os policiais prendessem a Lizzie numa argola de ferro no chão durante 6 meses até ela ser julgada. No julgamento da Lizzie, que aconteceu no dia 21 de junho de 1894, o seu advogado, chamado George, defendeu a Lizzie com todas as suas forças, dizendo que tudo aquilo que ela tinha feito era porque ela não tinha a noção do que estava fazendo, ou seja, que a Lizzie era mesmo uma mulher insana, que ela era mesmo uma mulher louca. Mas a promotoria dizia o contrário, que ela sabia muito bem o que ela estava fazendo, que a Lizzie era uma mulher inteligente e que quando não tinha ninguém olhando ou alguém espiando, a Lizzie agia naturalmente. Isso pareceu convencer o juiz e o júri, que deram a sentença para ela de pena de morte na cadeira elétrica. Ela foi a primeira mulher nos Estados Unidos a receber essa pena. O advogado da Lizzie chorou em pleno tribunal. Saiu em todos os jornais, então, que a Lizzie tinha sido condenada à morte na cadeira elétrica. E isso gerou uma comoção muito grande no público, que dizia que aquilo era cruel demais, que aquela pena tinha sido exagerada para uma mulher. O engraçado é que nenhuma dessas pessoas pensou na pena de morte que a Lizzie infligiu a tantas pessoas, né?
Por fim, o governador então da época pediu que uma junta de médicos psiquiatras fizessem uma avaliação da Lizzie. Então eles declararam a Lizzie realmente insana e ela foi transferida para a instituição Matewan para criminosos insanos. Quando a Lizzie chegou na instituição, o diretor disse para ela que se ela quisesse ser bem tratada, ela não deveria agredir ninguém como ela andava fazendo, então ela se transformou em uma presa exemplar. Durante o tempo aí que ela estava presa, ela acabou se aproximando muito de uma jovem assistente da prisão que era responsável pela ala feminina. Ela se chamava Nellie Weeks e tinha apenas 24 anos de idade. O ano era 1906 e a Nellie então contou para Lizzie que ela iria realizar o seu sonho indo estudar enfermagem. Lizzie implorou a Nellie que ela não fosse, mas ela disse que teria que ir. Era o seu sonho estudar enfermagem. Lizzie então começou a murmurar para todo mundo que ela iria acabar com a vida da garota. Só que como Lizzie tinha se tornado ao longo dos anos uma pessoa bastante tranquila e inofensiva, ninguém deu muita bola para isso. Um dos privilégios que Lizzie tinha conquistado por ser uma prisioneira exemplar tinha sido de costurar, então ela tinha acesso a agulhas, tesouras e linhas. Sim, tesouras. Tesouras. Dentro de uma instituição psiquiátrica para criminosos, eles deram tesoura para ela, ok? Não sei o que eles tinham na cabeça. Como de se esperar, é claro, né? Um dia antes da Nellie ir embora, Lizzie a trancou no banheiro feminino e acabou com a vida da menina. Quando as pessoas conseguiram arrombar a porta, já era tarde demais. Nellie havia levado 200 golpes com a tesoura e, é claro, perdeu a vida. Quando alguém lhe perguntou por que fizera aquilo, a Lizzie disse: "Ela tentou me abandonar." Lizzie então ficou presa até o dia da sua morte, em 18 de junho de 1918, quando ela padeceu pela doença de Bright. E essa foi a história da pior mulher do mundo. Conta aqui pra mim nos comentários se tu já tinha ouvido falar da Lizzie Halliday. Se tu leu o livro Lady Killers, provavelmente tu conhece essa mulher. Então deixa aqui pra mim nos comentários a tua opinião a respeito da Lizzie, o que tu achou desse vídeo. E compartilhem, eu peço mais uma vez, compartilhem esse vídeo com alguém para ajudar o canal a crescer. Não vai embora sem deixar um comentário, tá bom? Então, já sabem, né? Se cuidem aí fora, tomem sempre boas decisões e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!